Olá, boa noite. Boa noite aí todos os psicólogos, psicólogas que estão me seguindo e que estão acompanhando a nossa live, nossa primeira live de aquecimento do nosso desafio APP, a virada de chave em OP. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. Bom, na próxima terça-feira, né, da semana que vem, dia 20 de maio, começa então o desafio APP, a virada de chave na OP, para psicólogos. E a cada aula a ideia, né, é que cada aula você vire uma chave aqui com a gente. Na aula 1, a chave da clareza clínica, vocês vão entender como sair do improviso para nunca mais se sentir travado aí diante dos pais, porque você vai aprender o que a gente chama de 5 níveis de intervenção clínica. Para já aplicar, gente, conhecer os 5 níveis, no dia seguinte vocês já vão aplicar nos seus atendimentos, tá? Na aula 2, vocês vão entender a chave do diagnóstico estratégico, ou seja, o diagnóstico que chega ali além da queixa, né? Na maioria das vezes, a queixa, ela é só a ponta do iceberg, aquilo que a gente vê, né? E a gente precisa entender o que está por trás. Então, uma simples retirada de chupeta pode ter por trás crenças extremamente limitantes em relação e vivências, às vezes, doloridas da própria infância, enfim, sobre uma chupeta. Tá? Então, a gente vai, a partir do diagnóstico, você vai aprender isso na prática a partir da nossa ferramenta que a gente chama de EDDF, que é o esquema diagnóstico da dinâmica familiar. Inclusive, eu estava trabalhando nele, melhorando ele ainda agora. Na aula 3, vocês vão conhecer a chave da condução confiante, ou seja, vai aprender a conduzir uma primeira sessão que vira o jogo, né? Que dá aquela primeira impressão importante, aquela confiança importante para os pais se manterem ali e continuarem no processo. E na aula 4, a chave da autoridade clínica, né? Para que vocês consigam se colocar nesse mercado, para que vocês entendam como se tornar de fato referência na área de parentalidade. E vai ter certificado de participação, essa é uma pergunta que tem aparecido bastante. Vai ter sorteio do Clube do Livro, tá? Que é um clube do livro que a gente já fez sobre um tema super importante. E da formação APP, tá? Também tem, nessa semana, a gente sorteia uma vaga na formação APP. E vai ter conteúdo extra para quem estiver ao vivo com a gente todos os dias, tá bom? Cláudia tá falando aqui, boa noite. Gostaria de trabalhar exclusivamente com orientação parental sem atender crianças. É possível? Super possível. Eu, inclusive, hoje trabalho exclusivamente com orientação parental. Tá? Então, sim, você pode optar por orientar pais sem necessariamente ter atendido ou atender crianças, certo? Vamos lá. Vou continuar aqui. Então, é só clicar no link, você vai lá, vai colocar o seu e-mail e o WhatsApp. Logo na sequência vai aparecer um botão de entrar no grupo de WhatsApp. E por que é importante entrar nesse grupo, gente? Porque é lá que a gente envia os links das aulas, tá? O grupo vai ficar quietinho, a gente não vai encher vocês de informação, a gente só vai mandar o que realmente for importante para a participação de vocês nesse evento, certo? Depois de entrar no grupo, então, você vai receber o link da primeira aula e você já clica nesse link, já ativa as notificações e confirma a sua presença, porque a gente vai ter uma ideia de quantas pessoas estarão nesse evento. É importante também para a gente já se preparar. Bom, o que eu posso dizer para vocês é que a próxima semana promete muito, 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 muito conteúdo. E esse conteúdo já começa hoje, né? Mas até chegar lá a gente vai fazer um aquecimento aqui com vocês. Esse aquecimento com vocês uma semana antes, tá? Aqui no Instagram, para todo mundo já chegar preparado, já chegar com uma base do que a gente de fato entrega, da nossa didática, do que a gente entende, porque vocês vão chegar nas aulas da semana que vem muito mais com uma estrutura já daquilo que a gente vai falar.
Bom, a gente faz alguns eventos gratuitos ao longo do ano, mas é a primeira vez que nós estruturamos o evento nesse formato de desafio, tá? A gente valoriza muito a prática, muito mesmo. Então, vocês vão sempre ouvir a gente falar de teoria e prática, sempre linkando uma com a outra. E pensando em orientação parental teórica e a prática clínica de vocês, como fazer vocês conquistarem uma clínica sustentável. A gente, então, por isso, a gente pensou nesse formato de desafio, com todo o embasamento, claro, mas sempre trazendo ferramentas e intervenções práticas para vocês colocarem mesmo aí no dia a dia de vocês, atuando com os clientes de vocês. Essa é a primeira, né, aula de aquecimento para o Desafio APP. E a cada dia dessa semana nós teremos uma convidada especial do nosso time APP para conversar aqui com a gente. Então, Fá, dê suas boas-vindas e boa noite aí. Se apresente para quem ainda não te conhece. Então tá. Boa noite, gente. Se vocês ainda não me conhecem, eu também sou psicóloga, sou a Fabrícia, também sou psicóloga, especialista em parentalidade e atualmente aí trabalhando mais especificamente com famílias em conflito, me especializando mais nesse contexto. Então, vamos lá, que eu acho que hoje é realmente a live de milhões para vocês entenderem o que é isso que a gente está chamando de orientação parental e por que a gente defende que sejam os psicólogos que estejam à frente desse trabalho. Sim. E hoje a gente vai falar, o tema de hoje é o que é a clínica da parentalidade e por que ela é diferente de ajudar os pais. Ela é diferente daquilo que a gente conhece hoje em termos de educação parental, até de orientação parental feita por alguns psicólogos, tá? É importante que vocês tenham clareza de como isso se dá na clínica, né? O que a gente está chamando, o que a gente chama de clínica da parentalidade efetivamente. Então, o que vocês vão aprender? A gente vai falar um pouquinho do básico aí da clínica da parentalidade, mesmo que você ainda não atenda pais. Como diferenciar dica, escuta e intervenção clínica. O conceito da clínica da parentalidade enquanto modalidade de atendimento clínico do psicólogo, que é diferente do que você já viu, ou seja, é diferente do atendimento clínico infanto-juvenil. A gente vai fazer esse diferencial, né? E eu queria convidar para essa live a Érica, nossa aluna super presente no curso, nos encontros. A gente está sempre discutindo. Ela foi aí para o lado da Fabrícia, né? Dessa área, para trabalhar as questões de vínculos familiares em situações judiciais, enfim, ou até pré-judicializadas, né? Então, queria convidar aqui, deixa eu ver se ela já pediu para participar, vou pedir para ela se apresentar também. A Érica já está aqui presente. Oi, Olá, Érica! oi, boa noite. Boa noite, seja bem-vinda aqui à nossa casa oficialmente. Eu queria que você começasse se apresentando sua formação, sua prática clínica e que você mostrasse como você está vestida pra gente. Que olha, eu tenho muito orgulho de fazer parte do time OPP. Eu realmente me encontrei quando eu encontrei as meninas, então eu sou muito orgulhosa realmente de fazer parte do time. Eu sou psicóloga há 20 anos, tá? Trabalho com adultos, sempre trabalhei só com adultos e nunca trabalhei com criança, justamente porque eu sentia que o trabalho não fluía. Desde os estágios da faculdade, eu nunca gostei de trabalhar com criança porque eu achava que não fluía, porque os pais, a gente não tinha esse olhar para os pais, era aquela devolutiva muito, né, muito básica. E aí eu fiquei só com adultos. E me distanciei um pouco da psicologia e voltei há uns 2 anos. E aí foi quando eu encontrei vocês numa live do Instagram, acho que como essa aqui, né? E aí eu nunca tinha ouvido falar sobre, né, atender aos pais com esse olhar para a parentalidade.
E foi uma abertura, assim, uma virada de chave, como vocês estão chamando esse desafio. Realmente eu me encontrei. E hoje eu trabalho só com pais. Eu atendo só os pais. Não atendo criança, não atendo adolescente. Eu atendo só os pais. E realmente fui para onde Fabrícia está aí caminhando. Eu estou estudando e seguindo ela e seguindo a Elza, né, que trabalha junto com Fabrícia também aí no IBDFAN. E me associei ao IBDFAN, estou seguindo os passos de Fabrícia. E está sendo muito legal. Eu estou aprendendo muito com vocês. Vocês são super disponíveis assim, a ajudar a gente. Então, é um prazer fazer parte do time. Ah, E aí, nesse sentido, eu acho que a Érica é uma pessoa, né, ideal para a gente exatamente estar aqui conversando sobre o tema de hoje, né? Exatamente porque ela encontrou, né, na clínica da parentalidade essa possibilidade de retornar para a clínica, que é um pouco isso que a gente quer se se debruçar um pouco hoje, né? Para vocês entenderem e a gente conseguir diferenciar um pouquinho o que vocês veem, o que tem no mercado que tem nomes semelhantes, que tem propostas, às vezes, até semelhantes, mas que na prática são coisas bem diferentes. E por isso que a gente fez um evento e vamos fazer um evento e que a gente desenvolveu, né, toda uma metodologia de trabalho que é exclusiva mesmo para o profissional de psicologia. a gente hoje está falando sobre a clínica da parentalidade, né? E por que a gente usa esse nome? Porque a gente entende de fato que é um processo de psicoterapia, tá? Hoje existe uma prática muito conhecida no mercado de educação parental, e que hoje qualquer um pode se tornar um educador parental, tá? E até aí tudo bem. De fato, se isso se restringir a uma prática educativa, ok. A questão é que existem já atendimentos individuais e que isso acaba configurando, né, se configurando ali como uma prática clínica. Porque quando a gente está falando sobre parentalidade, a gente está falando de uma vivência subjetiva. Não existe uma parentalidade que é igual para todo mundo. Existem dores que são comuns, mas existem dores, essas dores elas são afetadas por vivências individuais. Então, por isso a gente entende a clínica da parentalidade como um processo de psicoterapia, um processo de fato clínico. Obviamente, ele vai ter o recorte da parentalidade, ele não vai ser como uma psicoterapia individual, enfim, vai ter o recorte ali, como tem o recorte da psicoterapia de casal também. Bom, entendemos a clínica da parentalidade como o espaço clínico para atender, para dar conta dos processos vivenciados, né, por pais e mães nessa função. Tá? Processos eles que muitas vezes estão ali acompanhados de sofrimento, né? Acompanhados de uma complexidade contextual, psíquica, emocional, cultural, enfim, que afeta a função, né? O exercício da parentalidade. E por isso a gente gosta de classificar o que a gente faz como clínica da parentalidade. A gente pode ter esse atendimento, né? A gente pode atender e orientar pais dentro da clínica infanto-juvenil, onde a gente recebe ali aquela criança como principal, né? Como o cliente principal, e a gente recebe esses pais e trabalha com esses pais questões que estão ali envolvidas no comportamento da criança. Por outro lado, a gente também vai atender pais que nos procuram para ter um espaço de escuta, para ter um espaço onde eles possam repensar as práticas educacionais, para que eles possam trabalhar suas próprias dores e dificuldades a partir de uma escuta clínica, tá? E aí que a gente chama de clínica da parentalidade, efetivamente. E aí eu queria te perguntar, Érica, se você já tinha escutado falar sobre isso, o que você sabia sobre educação parental, orientação parental, no caso? Olha, para mim, a orientação parental sempre foi aquela coisa mais normativa, né?
que são pessoas não psicólogos que falam sobre a orientação parental, mas ditando regras, dizendo como deve ser, e usam muitas vezes da educação positiva, né, dos livros, muitas vezes escritos até por psicólogos, mas que eles se utilizam de ferramentas e usam só as ferramentas, sem um embasamento teórico, sem saber como acolher a dor da parentalidade, né? Então é o que vocês falam muito. Eu olho para os pais hoje pensando nessa função da parentalidade, nessa dor que eles passam, na emoção que eles passam, e para acolher realmente essa função de ser pai e de ser mãe. Eu acho que é como você falou, é de uma forma clínica. E eu nunca tinha ouvido falar disso antes. Então, todas as pessoas que trabalham com parentalidade era muito normativo. E tem demanda, né, Érica? Tem demanda, tem. Às vezes eles vêm, eu já atendi pais que vêm procurando a psicoterapia infantil, e aí eu faço uma sensibilização, eu mostro para eles, faço uma psicoeducação, né? Mostrando que se a gente trabalhar a função da parentalidade, se eu acolher a dor, se a gente olhar para isso, né, de outra forma, a criança muitas vezes evolui. Claro que tem criança que eu vou e indico para fazer uma psicoterapia infantil em conjunto. Ok. Mas já teve casos de eu atender os pais. E a criança nem precisar ir para terapia e ter evolução ali na relação. E eu acho que esse é um ponto importante que você está trazendo, porque é um questionamento comum que a gente recebe, né? Mas ou uma afirmativa de que os pais não procuram por esse serviço, né? Ou uma queixa de que, olha, né, os pais não, eles sempre estão buscando a psicoterapia infantil, né? E, na verdade, os pais buscam aquilo que eles acham que é o que tem disponível no mercado, né? Então, o que até hoje se configurou como modalidades clínicas tradicionais dentro da psicologia? Psicoterapia de adulto, psicoterapia infanto-juvenil, né? Psicoterapia de casal, psicoterapia familiar. Até então não se tinha, né? Até então, que eu falo assim, claro que né, um ou outro profissional já fazia um trabalho de uma forma mais isolada, mas não existia essa sistematização de conhecimentos para que a gente pensasse, de fato, a possibilidade de fazer uma clínica direcionada, né, ao sofrimento. E aí não só o sofrimento, tá, gente? Mas, assim, as dúvidas também, né? As questões que vão surgindo durante o processo de desenvolvimento daquela criança ou daquele adolescente. Então, nem sempre as pessoas vão... a gente não está aqui defendendo que todo pai, toda mãe precisa necessariamente de passar por um processo psicoterapêutico para tratar das questões. Mas muitos vão precisar se a gente entende que, né, que aí é um outro conhecimento de base importante. Se a gente entende que a experiência subjetiva da parentalidade, ela tem o potencial de para muitas pessoas, né, de ser disruptiva, de provocar uma desorganização interna, ou de provocar, ou de aumentar ali a vulnerabilidade, né, para o adoecimento psíquico, ou intensificar sintomas e quadros que já existiam antes. Então, a gente precisa, antes de mais nada, compreender a parentalidade como uma experiência que traz demandas cognitivas, emocionais, de readequação de papéis sociais, tá? E que isso vai assim, essa transformação, ela é indiscutível para todas as pessoas. O efeito dessa transformação é que ele vai ser mais individual e vai depender de algumas variáveis que a gente também vai investigar na clínica, né? Como as características individuais, os recursos individuais, a rede de apoio, né, as crenças sobre as quais essas pessoas se apoiam para estar e para exercer essa função. E isso é, né, objeto de exploração da clínica, né? Somos nós, profissionais de psicologia, que, e se não temos, precisamos, né,
aprender e desenvolver instrumentos e ferramentas para avaliar como que a subjetividade, né, das pessoas nesse contexto da parentalidade. E é um processo adaptativo, né? Sim. A gente se adapta numa nova função e todo o processo adaptativo ele vem acompanhado de algum nível de esforço, né? De algum nível de sofrimento no sentido de você precisar se esforçar para um novo aprendizado, para se aprender, para aprender sobre uma criança que chega ali ao mundo que você desconhece, né? Enfim, e isso demanda aí uma energia e um conhecimento que talvez os pais não tenham e que nos buscam aí como apoio. E tá tudo bem buscar esse apoio, né? Agora, eu queria te perguntar, Érica, assim, o que mudou no seu olhar para os pais, por exemplo? Antes você atendia os pais de uma forma. Teve alguma mudança a partir da formação? A partir do. Vou além até da formação, a partir do estudo da parentalidade? Sim, porque eu acho que eu atendia adultos, mas não tinha esse olhar para a parentalidade. Claro que todos os adultos que vêm, eles tinham questões com os filhos, eles tinham questões deles com o pai, com a mãe deles, de história de vida, mas esse olhar que a gente aprende na formação é um olhar específico para a parentalidade. Então, mesmo quando eu atendo um adulto que não vem por questões dela em relação ao filho, né? Ela vem tratar de questões dela, da vida, mas sempre tem uma relação com a parentalidade, seja com a parentalidade dela enquanto filha, ou com a parentalidade dela enquanto mãe. Então, esse olhar que a gente aprende, né? As 5 dimensões que vocês ensinam, ajuda muito a ter uma outra forma de olhar. O guia de raciocínio clínico, a gente vai ver a tríade, né, de quais são as crenças e os valores que essa mãe tem e que ela quer construir. Então, o que é que está, onde está pautada a parentalidade dela? Ela tem planos junto com esse pai para criar esse filho. E quais são esses planos? O que é que ela espera? Porque quando a gente tem um filho, a gente tem expectativas, né? A gente sempre soube disso, que a gente tem expectativas sobre esse filho. Mas vocês mostram a gente para onde a gente olhar e onde a gente buscar, né? Então, aprender a olhar para as crenças, para os valores, para o que ela quer construir, para esse plano de vida que ela quer para esse filho. Então, o risco psíquico que essa mãe tem em relação ao papel da maternidade, né? Então, eu acho que enriqueceu muito o olhar, abriu demais e dá a gente realmente ferramentas, não fica perdido, né? Ficar escutando, ai, é difícil, o filho faz isso, tal, e aí você termina se sensibilizando, né? De uma forma empática, mas não, eu não tinha ferramentas para trabalhar essa relação da parentalidade. E hoje eu acho que eu me sinto mais paramentada mesmo. Essa era uma pergunta que eu ia te fazer e você já respondeu, assim, como é que é para você utilizar as ferramentas, né? E eu posso dizer porque eu vivi esse processo também, né? Eu tô aqui hoje no papel né, de professor, enfim, eu e a Fabrícia criamos todos esses instrumentos porque a gente criou pra gente, né? Inicialmente, porque a gente precisava de referências. E eu, antes de ter esse material, eu me sentia ali muito perdida e na complexidade dos casos que chegavam. Então, tá, era uma dificuldade com. Eles mostravam ali uma dificuldade com a criança, mas eu via também uma dificuldade dos próprios pais, né, na coparentalidade. E tá aí, onde é que eu vou? O que eu vou priorizar aqui para intervir? Né? Então, eu me sentia totalmente perdida. Eu acho que a ferramenta ela traz um pouco disso, né? De uma organização mental sobre o que você está enxergando ali, daquela dinâmica, para que você escolha, porque assim, existem diversas intervenções possíveis diante de um caso clínico,
e que podem ser trabalhados ao longo do processo, mas você vai compreendendo o que é prioridade ali, né? Vai conseguindo identificar as prioridades para que você possa ir atuando, porque talvez se você escolher um caminho inicialmente, ele pode inclusive melhorar os outros pontos que precisam ali ser desenvolvidos. Né? Então, acho que é essa sensação mesmo de organização, né? Uhum. Tem uma Você consegue organizar o atendimento. Você consegue ver para onde você olhar, o que perguntar, o que investigar. Então, isso é muito legal. E aí tem uma pergunta interessante aqui que elas têm a ver com o que vocês estão falando, que é uma dúvida. Se eu estiver atendendo em psicoterapia e o paciente resolver fazer orientação parental, como é que eu faço? Eu tenho que separar, né, uma sessão de cada, enfim. Essa é uma dúvida comum, porque é isso, a gente vem com esse ranço ainda, né, com essa bagagem da compreensão de que a orientação parental é eu parar ali, olhar para o problema daqueles pais, sei lá, criança que faz birra, criança que está indo mal na escola, criança que teve um diagnóstico de TDAH, de TEA, etc. E que eu vou ali dar uma série, instrumentalizar esses pais, né? Então, dar dicas para eles, dizer como é que eles devem se comportar em relação à criança. Não que isso não vá acontecer, mas vocês vão aprender na primeira aula, né, do desafio, vocês vão entender que é muito além disso. Então, não necessariamente a gente vai precisar interromper o processo da psicoterapia para fazer, né, assim, umas sessões quadradinhas e protocolares. Não, não é isso, tá? Inclusive, a gente defende que esse trabalho seja realizado por psicólogos, ou seja, que o psicólogo domine as questões da parentalidade, independente da modalidade clínica em que ele atende hoje, né? Então, não, mas eu só atendo adultos, mas eu só atendo adolescentes. Sim, compreenda sobre as questões da parentalidade. Entenda sobre as questões da parentalidade, para que o seu radar técnico ele possa ser ampliado, para que você consiga observar que interferências, por exemplo, da dinâmica coparental, né, estão contribuindo para a piora ali do seu paciente. Nesse caso de um paciente adulto, gente, isso eu quero dizer para vocês, verdades, traremos verdades aqui. Eu quero dizer para vocês que muito provavelmente os seus pacientes da clínica individual de adultos que são pais, que é pai ou que é mãe, eles já trouxeram questões sobre a parentalidade dele. E muito provavelmente vocês deixaram passar se, né, o radar de vocês não estava treinado para observar que aquilo poderia ser uma fonte de sofrimento, tá? Né? Então eu estou aqui falando do meu trabalho, eu estou falando, por exemplo, mas porque o meu trabalho está muito difícil, meu chefe, mas meu marido, mas aí quando eu chego em casa, e aí eu chego em casa tão cansada, e aí as crianças começam a me azucrinar, e aí eu sinto que eu não estou fazendo nada certo, que eu não estou, né, que eu estou devendo a todo mundo. Essa pessoa já está te trazendo, né, crenças a respeito de maternidade ou paternidade ideal. Ela já está dizendo, talvez, de uma sobrecarga, de como ela divide o tempo dela nessas funções. Então, assim, não existe, sendo mais objetiva na resposta para você, não há essa necessidade de separar, né, de fazer uma coisa muito bem delimitada, quando você tem conhecimento sobre a parentalidade, quando vocês têm ferramentas de avaliação e de intervenção. Porque isso vai acontecer dentro do processo daquele paciente adulto, no momento em que ele necessitar. Né? Então, você não vai precisar falar, olha, então a partir de agora, a gente saiu da clínica para orientação. Não, você continua na clínica psicológica. Acontece que agora a gente vai direcionar o olhar, né? E aí o que você pode fazer, por exemplo, é dizer, olha, eu percebi, né, que já tem 2, 3 sessões, 4 sessões, que você está trazendo mais, né, sobre o seu relacionamento com seu filho, com a sua filha, ou sobre a dificuldade que você tem de dividir as responsabilidades do cuidado com a sua parceria. E aí eu acho que a gente pode, né, começar a olhar um pouquinho mais para isso e falar mais sobre isso, enfim. E aí você entra, né? Se você tem a capacitação, você entra com a metodologia e dá prosseguimento no trabalho clínico, tá? O conhecimento em parentalidade, ele nos prepara para todos os tipos de clínica, tá? A clínica de casal, que as questões vão aparecer, as questões da parentalidade, afetando ali a conjugalidade. Na clínica individual,
Então, esse conhecimento é muito importante. Se você conhece sobre parentalidade, você consegue atender, você consegue trabalhar isso com todos os públicos. Já ao contrário, eu não diria que é tão verdade assim, né? Porque se você atende individualmente adultos e não estudou sobre parentalidade, dificilmente você vai conseguir dar conta dessas questões quando elas aparecem na tua clínica, como a Fabrícia falou. Então, o contrário, por exemplo, já aconteceu de eu atender pais em orientação parental, de um dos dois me pedir para seguir como psicoterapia individual e eu precisar, de fato, mudar o processo, porque a gente amplia um pouco mais o que vai ser trabalhado. Então, a gente vai falar sobre conjugalidade, não nesse, por exemplo, eu já atendi casos em que um dos cônjuges ali estava né, pensando numa separação e o quanto que isso ia afetar a parentalidade, enfim, a coparentalidade, e que buscou isso, né? Buscou o processo individual. Ok, né? Então a gente, desde que esteja em comum acordo para os dois que estão ali, para os dois que me procuraram, né? Se tiver em comum acordo, a gente pode seguir para esse campo de uma forma individual, onde a gente vai trabalhar questões da conjugalidade que não tem a ver necessariamente com a parentalidade, ou só com a parentalidade, né? Mas eu estou habilitada a trabalhar com parentalidade quando ela aparecer neste espaço individual, porque vai aparecer, tá? Exatamente. Então, é isso, assim. Então, eu queria que a gente falasse um pouquinho, Érica, e eu adorei, porque a Érica, a pessoa fez a pergunta, a Érica já fez assim. Então, eles, assim, já pensam praticamente como a gente, entendeu? Os nossos alunos, graças a Deus, já, de fato, somos uma comunidade que nos identificamos muito, que pensamos muito parecidos, né? E que entendemos, né? Entendemos, pensamos da mesma forma esse espaço e essa clínica. Eu queria que você falasse um pouquinho, Érica, contasse aí da sua experiência. Qual a diferença da clínica da parentalidade para esse trabalho normativo? Qual a diferença para os pais? Qual a diferença para você? Qual a diferença para o teu paciente que te procura? Então, o que eu vejo é que, como vocês falaram, a gente acolhe clinicamente, né? Eu não vou ditar regras, eu não vou dar normas, dizer como que deve ser trabalhado. Não é aquela coisa de dizer, fala na altura da criança, faz assim para tal situação. Eu não vou dar receita para os pais, né? Eu vou acolher realmente esses pais na dor deles como psicóloga. Então, eu estou atendendo uma mãe hoje que me procurou para o atendimento, né, da relação dela com o filho, um filho de 12 anos, tal. Enfim, eu estou atendendo, o filho está evoluindo, ele também está em psicoterapia, porque aí eu achei que era necessário, indiquei para um psicólogo que eu conheço, né? Dentro do contexto dele, eu achei que deveria ser um psicólogo homem, tal. Enfim, um psicólogo infantil está sendo atendido e agora eu já estou trabalhando com ela outras questões. Então, eu não dei regras, eu não disse o que fazer, né? A gente não fala como ela vai fazer isso com o filho, mas dentro da realidade dela, o que é que ela consegue? Quais são as ferramentas que ela vai conseguir utilizar com esse filho? Então, é um trabalho muito mais minucioso no sentido de que cada realidade é uma. É como a psicoterapia, cada paciente é único, cada família é única e cada relação entre o pai e o filho e a mãe e o filho é única. Então a gente vai ter que entender, né, qual é o contexto, o que é que ela consegue, se existe risco psíquico ali nessa parentalidade ou não. Então é totalmente diferente de um trabalho normativo. Não vou estar dando regras, não é assim um atendimento coletivo, onde eu vou dizer, quando você está com dificuldade em tirar o celular do seu filho, você faz isso, isso e isso. Não é por aí. E ela veio exatamente com essa demanda.
que ele estava viciado em celular, estava viciado em jogos, estava. Mas eu não disse para ela, olha, tira o celular, faz isso, desinstala os jogos. O que é que ela consegue fazer? Como que ele está respondendo a isso, O que né? que faz O que é sentido dentro daquela dinâmica, né? Por que que essa dinâmica está acontecendo? O que é que ela espera desse filho, né? Qual o plano que ela tem? Quais são as crenças de maternidade que ela tem? O que é ser uma boa mãe? Ela tem rede de apoio? Onde é que está esse pai? Né? Então, nesse caso, ela é sozinha. O pai não participa, enfim. Mas a gente tem que entender o contexto e não ditar regras. Eu acho que é bem diferente. Para mim, não tem nenhuma semelhança. Exato, e esse é o ponto, né? Você tocou em alguns aspectos que eu acho interessantes, principalmente para quem é novo, tem muita gente nova que chegou no perfil, enfim. Que muitas vezes os pais vão nos buscar assim, com demandas objetivas ali, né? Não sei como lidar com a situação X, Y ou Z. E é muito tentador a gente vir com esse discurso, né? Por isso que eu acho que esse movimento normativo da educação parental tem ganhado tanto espaço, porque é muito tentador, né? Essa ideia de eu saber as respostas para os problemas das pessoas. Só que muitas vezes, por exemplo, se a gente pega um caso como esse da Érica, né? De uma mãe solo, de uma mãe cuja rede de apoio pode ser até boa, mas ela não tem ali disponível no cotidiano dela alguém para dividir a função do cuidado. Às vezes terceiriza uma tarefa ou outra, mas a gente sabe que é diferente a carga mental, né? Para educar uma criança, ela é diferente quando a gente é o responsável pela criança, por mais que a gente tenha uma rede. Muitas vezes essas prescrições todas, elas aumentam a sobrecarga, né? Ou seja, muitas vezes uma mãe solo, sobrecarregada, ela vai buscar suporte para que a maternidade dela fique mais leve e ela pode, dependendo do profissional, ela vai sair mais pesada, porque ela vai sair cheia de prescrições e quando ela for para o cotidiano ela não dá conta. Sabe, é quase igual a gente, sei lá, quem tem uma vida super ultra corrida e vai. Eu sempre faço essas metáforas, tá? Quem tá comigo há mais tempo, só faço metáfora de comida e nutrição, porque eu acho mais fácil de compreender. É assim, eu vou na Nutri e ela me passa uma dieta com ingredientes que são super difíceis de ser encontrados, né? Eu não sei por quanto tempo eu vou sustentar, por melhor que seja aquela prescrição, eu não sei por quanto tempo eu vou sustentar aquelas práticas dietéticas, porque, enfim, o negócio só encontro numa loja que tem, sei lá, longe de mim, ou é muito caro, ou não é um recurso que eu tenho disponível ali o tempo todo. Isso dificulta, né, que a minha decisão de emagrecer, ou de melhorar meus hábitos alimentares, se mantenha ao longo do tempo. Então, essa é uma das nossas principais críticas, a forma como vem sendo praticada, né? E a gente está aqui construindo uma comunidade que trabalha diferente. Que eu preciso partir do que esses pais têm, do que eles já sabem, né? Daquilo que já está disponível para eles, seja como recurso interno ou externo, para que eles desenvolvam a capacidade de lidar com aquilo que eles acham que eles não estão conseguindo lidar. Então, tem um trabalho aí também sutil de ajudá-los a retomar o protagonismo, né, no exercício da função materna, no exercício da função paterna. E quando a gente entra nesse lugar de dizer a eles o que eles devem fazer, a gente retira o protagonismo deles, a autonomia deles. Isso vai na contramão de uma prática psicológica, né? De uma prática clínica em psicologia. Muito pelo contrário, independente da clínica, a gente está trabalhando para o desenvolvimento da autonomia, da capacidade criativa, da capacidade de solucionar os próprios problemas, de desenvolver recursos para lidar, né, com o mundo, com a vida. E na clínica da parentalidade vai acontecer de forma muito semelhante. A gente vai trabalhar para que eles encontrem, né, para que eles se percebam. Então, a gente vai trabalhar a percepção de autoeficácia deles, para que eles se percebam capazes para fazer diferente do que eles estão fazendo. A gente vai trabalhar dentro do paradigma da parentalidade consciente, para que eles entendam como eles se sentem naquele papel, naquela função, quais são os limites deles ali, como é que os filhos os afetam, como é que o comportamento dos filhos os afetam, para que a partir daí eles consigam pensar, obviamente com o nosso suporte, com a nossa ajuda, mas que eles possam construir
soluções, né? Soluções autorais, soluções artesanais ali para as dificuldades relacionais que eles têm. Porque aí, quando a gente é mais trabalhoso, claro que é, mas quando a gente consegue chegar nesse ponto, as mudanças elas se tornam mais sustentáveis ao longo do tempo. Né? Fica mais fácil manter aquilo, a mudança que a gente iniciou. Porque eu partir do que eu já tenho, eu partir do que eu sei sobre mim, eu partir do que eu sei sobre o meu filho, eu partir daquilo que eu sei que funciona na nossa relação, né? E não a partir do que um terceiro disse que era melhor eu fazer. E, Érica, deixa eu te aproveitar para te perguntar. Você deu o exemplo de um caso clínico agora, mas eu queria saber se você tem algum outro exemplo de um caso específico onde você recebeu um feedback de uma mãe, de um pai, né, sobre uma mudança efetiva a partir do seu trabalho. Eu recebi feedback de uma mãe de uma menina de 3 anos que eu atendi a mãe porque a menina não estava querendo ficar com a mãe, ela só queria ficar na casa da avó. E a mãe chegava do trabalho, ia buscar, ela não queria vir para casa, não queria dormir e tal. E aí a gente foi trabalhando a relação dela com essa criança. O que é que ela poderia mudar? Porque a gente entendeu que dentro daquela dinâmica, o que acontecia? Ela estava exausta, ela chegava do trabalho, a menina não queria ir para a avó, ou não queria ir para casa, queria ficar na casa da avó, ela se irritava porque a menina não queria ficar com ela. E aí, quando ela conseguia levar a menina para casa, ela já levava irritada, já levava, né, nervosa. E aí a relação só era uma bola de neve. Aí a gente foi entendendo de que ela precisava reconquistar essa filha. E aí eu fui vendo o que é que você pode fazer. Quando você chega do trabalho, você faz o quê? Ela ia buscar a menina na creche, ia para a casa da avó para fazer a refeição, porque moravam perto, e depois não conseguia levar a menina para casa. Tá, nessa caminhada da creche para casa, né, da escolinha para casa, o que é que você pode fazer? Não, tem um parquinho que ela sempre pede para ir, mas eu tô tão cansada, tão irritada. Tá, então, se você for lá e passar meia horinha com ela no parquinho. E aí ela foi criando momentos em que essa menina tivesse prazer em estar com a mãe. Então, foram poucas coisas, eu não fiz nenhuma intervenção. Eu fui vendo dentro daquela rotina quais eram as pequenas coisas que essa mãe poderia dar de prazer para essa menina, para ela querer ficar com a mãe. E aí a gente trabalhou. Eu vou te corrigir, Érica, isso foi uma bela de uma intervenção. Mas eu não fui, o que eu quero dizer assim, eu não fui ditando regras. Sim. Não fui dizendo o que é que ela tinha que fazer, eu fui entendendo que essa mãe estava em sofrimento, que ela não estava conseguindo criar essa relação, porque ela estava exausta e cansada, e essa menina estava respondendo, enfim, estava brigando com a outra. Difícil de quebrar, né? Sim. Aí a gente foi encontrando qual era algo que não fosse causar tanto esforço da mãe, que fosse dar prazer para ela, né? E aí eu atendi essa mãe, eu acho que em 5 sessões, e mudou. Mudou tanto que ela disse, não, agora a nossa relação tá ótima, ela vem para casa, ela quer ficar comigo, eu comprei livrinho, eu tô pintando com ela, eu tô... Sabe? Então, ela começou a sentir prazer na presença da filha e a filha na presença dela. E eu acho que então, assim, esse é um ponto fundamental aqui para ajudar quem ainda não entendeu o que é a clínica da parentalidade. Na clínica da parentalidade, óbvio que a gente vai trabalhar sempre, enquanto profissionais de saúde, pela proteção integral de criança e adolescente. Mas na clínica da parentalidade, a gente vai trazer essa possibilidade desse homem e dessa mulher serem vistos, né? E não só cobrados por aquilo que eles deveriam estar fazendo com os filhos. Que eles possam ser vistos nas suas dificuldades, nas suas limitações, como seres humanos que são. Porque a gente não pode, enquanto psicólogos, se juntar ao senso comum nessa ideia de que pai e mãe é super-herói. De que pai e mãe se transforma numa outra coisa que deixa de ser humana, numa forma não humana, né? Quando assume o exercício da parentalidade, como se a gente não sentisse. E aí é uma fala que
talvez possa soar polêmica, mas que a gente sustenta com muita tranquilidade, que é o seguinte: precisa ser bom para todo mundo, né? Então, essa intervenção que a Érica fez e que foi excelente, considerou como esta mãe se sentia na presença da filha. E a virada de chave não veio só quando essa filha passou a se sentir bem na presença da mãe, mas quando essa mãe também passou a se experimentar prazer ao estar do lado da filha. Sim. Porque é recíproco, gente. O movimento é de ida e volta. Óbvio, tá? Óbvio que a responsabilidade de implementar as mudanças necessárias vai ser sempre do adulto. Sim. A criança não é responsável, né, por fazer papai e mamãe feliz. Não é disso que eu tô falando. Mas existe uma relação, né, que precisa ser de mão dupla, sim. Então, eu dou, eu ofereço afeto, eu me dedico. E não é que eu precise de algo em troca, mas aquela relação precisa ser prazerosa para eu continuar conseguindo investir o tanto que eu preciso investir nela. E nesse caso, né, o primeiro movimento óbvio, foi dessa mãe, desse adulto maduro, um cérebro maduro o suficiente para entender que precisava ali desse movimento. Né? Eu imagino que esse primeiro dia do parquinho, ela deva ter ido cansada, mas a partir do momento em que ela tem uma resposta positiva da filha, e que ela vê a alegria da filha, e que ela consegue ter prazer também ali naquele espaço com aquela filha, ela consegue não olhar só para o peso que é estar com essa filha, para o cansaço que é estar com essa filha, mas ela começa a aproveitar de fato a relação que ela estabelece com essa menina. Né? E quando isso passa a ser recíproco, essa criança também gosta daquela, né, daquela relação, aí sim isso se torna prazeroso. E é o que a gente fala muito aqui, né? É da gente aprender a se relacionar com os nossos filhos, né? Para que os pais aprendam a se relacionar com seus filhos de uma maneira de fato espontânea, né? E que não seja assim, então você precisa tirar tanto tempo para ficar com a criança, precisa brincar com a criança a partir de agora de tal coisa. Cara, tem coisas que eu não gosto, que eu assim, para mim me ferem de fato fazer, né? Por exemplo, eu não fico jogando videogame com as minhas filhas, porque eu não suporto jogar videogame. E minhas filhas gostam de um jogo ou outro, e elas têm o momento delas com o pai para isso, né? Momentos em que elas se divertem, e tudo bem, essa é a atividade que elas vão ter com o pai, né? Essa e outras. Mas para mim não, né? Eu gosto de ler com elas, eu gosto de jogar um jogo com elas, brincar não necessariamente, mas às vezes brinco, né? E você começa a ver prazer nessa relação que é espontânea, né? Essa troca, né? Não é só só eu recebo ou só eu dou, né? Isso passa a ser de fato prazeroso. Então, adorei esse teu exemplo, Érica. Sim, foi ótimo. Temos algumas alunas aqui que estão participando, né, com a gente, dando feedback aí de como tem sido participar da formação. E é bom que vocês vão conhecendo também aqui, né, a partir da fala de outras pessoas que não a nossa. E aí, Érica, eu queria, para a gente ir finalizando, qual conselho você daria para quem está nos assistindo ou para quem está interessado em trabalhar com parentalidade? Por onde começar? Né? O que te ajudou? Conta um pouquinho. Então, eu acho que se vocês querem trabalhar com parentalidade, as meninas são as melhores. Eu sou suspeita. Porque realmente elas mostram o caminho, desde, sabe, do básico, da anamnese, né? A gente sempre, como psicólogo, a gente tem a anamnese, mas a anamnese que elas mostram pra gente, que eu adaptei para mim, para minha realidade, mas quais são os pontos a gente investigar, né? Então, o guia de raciocínio clínico, que daí depois vocês vão saber o que é, mas é um passo a passo de como a gente atender os pais, do que a gente fazer, de como a gente se guiar nesse atendimento. Então, eu acho que se vocês querem trabalhar com a parentalidade, se vocês trabalham com crianças, se trabalham com adolescentes, precisam ter esse olhar que as meninas trazem na formação. Eu acho que é
assistam às aulas, né? Ao vivo que elas vão fazer, esse desafio que elas estão fazendo, porque eu acho que vocês vão crescer muito. Só no que elas dão de graça, vocês já vão conseguir usar, né, na prática de vocês, porque eu já comecei, desde do de graça, eu já comecei. É bom você falar Mas isso, porque isso incentiva as pessoas a participarem, porque tem muito, né, curso gratuito aí que, na verdade, né, você sai tão vazia quanto você chegou, porque, né, é uma enrolação. E a gente tem uma coisa que a gente valoriza, é ética, né? De estar aqui prometendo e a gente vai cumprir exatamente o que a gente prometeu. Vocês nunca vão receber da gente diferente do que a gente prometeu, né? E a ideia é que seja de fato transformador. E eu não tenho o mínimo medo de vocês virem aqui consumirem isso que a gente tem e não necessariamente entrarem no curso. Porque o que a gente tem dentro do curso é assim muito mais, né? É transformador, é uma comunidade de pessoas que estão aqui se apoiando. Tem muita gente que está aqui porque sabe que a Erika vai participar e que está aqui se apoiando, né? A Erika cansa de botar lá pra gente, né, as participações dela em entrevistas e todo mundo vibra, né? E a Erika vibra com as outras, né, com as outras psicólogas e psicólogos, porque somos uma comunidade de fato, se apoiando, né, se ajudando ali no dia a dia. Tô com dúvida aqui, o que que eu faço? Enfim, tem vezes que a gente nem consegue olhar, e Fabrício, porque o nosso dia foi super corrido, mas eles se apoiam, né? Estão ali o tempo todo nessa parceria mesmo, né? Então acho que a formação vai muito além disso. Só que o que a gente entrega já é bastante, né, Érica? E a comunidade também, a gente se fala entre a gente, Todo né? dia, A gente também né? forma Todo dia vocês estão se parcerias ali falando lá. dentro. Todo Então, dia vocês estão se falando lá, né? é, todo dia a gente se fala. E também a gente se fala no particular, uma com a outra também, a gente troca, né? Então a Aham. gente troca as nossas experiências, é muito gostoso, é muito bom. Que Quando o bom. assunto é mais específico, e Isso. é isso, né? A gente não a demanda que existe, né? E aí tanto a demanda explícita quanto a demanda que eu costumo dizer, tem uma demanda reprimida também, né? Do trabalho clínico com as questões da parentalidade, porque é isso, as pessoas vão buscar, elas não encontram, elas não sabem que existe, ou elas não encontram pessoas qualificadas, e aí essa demanda vai ser absorvida, porque demanda que não é acolhida, ela não desaparece, não, tá? Né? A demanda que não é acolhida, ela não desaparece. Se eu tô com fome, eu preciso comer. Ah, eu queria comer uma coisa saudável. Tá, não tem. Então vai o que tem, É, né? Vai o que tiver na geladeira. Eu vou dar meu jeito. Eu vou chamar o iFood, eu vou dar meu jeito. Demanda, ela vai escoar, né? é. Por algum canto. E o que nós falamos semana passada, eu e Fabrício estávamos semana passada, assim, no auge da produtividade. Fabrício num congresso, eu num outro, né? Programa de TV, podcast, porque a gente precisa estar num lugar, né? É aquilo que eu falei, né? Se a gente não está nesse lugar falando, né, com profundidade, a gente deixa espaço para quem fala de uma forma rasa, Exato. né? E a gente não pode reclamar, aí a gente reclama e não faz nada, né? Não, a gente tem que estar aqui, a gente tem que fazer diferente. E a Erika tem feito isso com maestria. Eu queria te dar os parabéns aqui pessoalmente, tete a tete, né? Porque a gente vê assim, a gente teve um workshop de posicionamento e captação de clientes e a Erika implementou tudo e hoje está assim, ampliou mesmo, né? A gente percebe que ampliou o conhecimento, a rede, né, de conhecimento, e isso é transformador para as pessoas que vão receber o teu conteúdo, né? E para os psicólogos, todo mundo cresce, né? Quando a gente tem bons psicólogos falando sobre orientação parental, todos nós crescemos juntos. Então, eu queria te parabenizar, te agradecer pela confiança, pela disponibilidade de estar aqui com a Sim, gente essa uma horinha sim. conversando. E, e eu diria que até a postura da Érica mudou, né? Assim, porque segurança ela vem com conhecimento e com prática. E aí a Érica ela foi pro jogo, né? Sabendo jogar.
E quando a gente vai para o jogo sabendo jogar, a gente vai se empoderando nesse processo. Né? Então, até assim, se for ver as fotos da Érica de antes, as fotos de agora, posicionamento da Érica de antes, o posicionamento agora, né? E óbvio que o mérito é seu, né? Por ter buscado, corrido atrás de tudo isso. A gente foi simplesmente facilitadoras de alguns processos desses. Mas é isso, né? Eu acredito muito que segurança ela vem da prática e da ação, e você conseguiu fazer as duas coisas aí. Obrigada, gente. Eu estou aqui me esforçando no offline também, além do Instagram, no offline, como vocês veem, para ir também divulgando, né, o nosso trabalho, porque O eu acho que é um nosso trabalho trabalho. do É time isso. mesmo, É né? isso. É isso. Sensibilizar as pessoas para a orientação parental séria. Que bom. Bom, quem ainda não se inscreveu para o desafio OPP, que vai acontecer a partir de terça-feira que vem, dia 20, se não me engano, deixa eu olhar aqui no meu roteirinho, dia 20 de maio, terça-feira, começa o nosso desafio oficialmente. Essa aqui são as lives de aquecimento, tá? Mas terça-feira são aulas de verdade, tá? Vocês não esperem uma livezinha, não, é aula de fato. A gente vai mostrar muitas das ferramentas que a gente trabalha dentro da formação, a gente vai mostrar para vocês já nesses primeiros dias, tá? Então, se você não se inscreveu, o link também está na nossa bio, tá? Na bio do nosso Instagram. Então, reforçando, terça-feira, dia 20 de maio, começa o nosso desafio. Já ativa lá, quando você receber o link da primeira aula, já ativa o lembrete para confirmar a sua presença, assim a gente já faz ideia de quem vai estar lá com a gente. Queria agradecer, Érica, mais uma vez, Fá, pela parceria de sempre. E queria agradecer a todos que estão aqui acompanhando. Estaremos aqui amanhã, mais uma vez, para falar sobre os 3 erros que travam seus atendimentos com os pais e como fazer para evitá-los. Então, estejam aqui com a gente. Durante a semana inteira estaremos aqui pontualmente às 8 horas, eu e Fabrícia, e mais alguém, né? Algum integrante do time OPP. Mostra aí sua camisa mais uma vez, Érica. Ó, psicóloga, orientadora parental e rede de apoio. Essa é a camisa do time OPP. Não, e Que time elas usam, OPP. que usamos todos com tanto, e time OPP, que usamos com tanto orgulho. E que a Érica brinca que as pessoas, inclusive, procuram ela na. É quase que uma propaganda ali, né? Um outdoor. Porque as pessoas perguntam e procuram ela, param ela na rua quando ela tá com essa camisa. Verdade. Exatamente. Uma vez eu estava com Fabrícia num café, estava falando com Fabrícia numa ligação ao vivo e uma pessoa veio falar comigo porque eu estava com a camisa. Pois mesmo. É isso aí. Isso mesmo. Então é isso, gente. Essa semana, às 20 horas, Às 20 temos horas. lives. Amanhã temos mais um encontro marcado. Nos vemos, então, amanhã, certo?